Senhor Jesus, amados e amadas, vamos estar dando continuidade a mais um áudio respostas para as suas perguntas em nome de Jesus Cristo, amém? 14 de abril de 2017, né? A palavra, vamos estar dando a entrada hoje na lição número 5. Jesus, ele escolhe seus discípulos, amém? E qualquer, né, que estiver na tua casa ouvindo este áudio, vai pegando a tua Bíblia, a tua canetinha, o teu caderno e vamos escrevendo e acompanhando as leituras para mais reflexão após o áudio, amém? Lucas, capítulo 14, de verso 27, que nos diz: E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. O chamado, ele, para a salvação é de graça, mas o discipulado tem custo. E muitos precisam compreender isto, né? Lucas capítulo 14, verso 25 ao 35, que nos diz assim: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem e escarnecem dele. Dizendo este homem, começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o montão. Lança-no fora quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Querido, como crentes, temos consciência, né, do valor que a pregação da palavra tem para a construção do reino de Deus, né? Todavia, ali, quando lemos os evangelhos, acabamos descobrindo que Jesus, durante o seu ministério terreno, ensinou mais do que pregou, né? Ele mais ensinou do que pregou. Na verdade, suas pregações, mesmo quando proclamações eram recheadas de conteúdo pedagógico, né? Esses fatos nos mostram a importância que o ensino tem para um bom aprendizado, um eficiente aprendizado. E nesta lição que estamos dando início hoje, vamos aprender com o mestre dos mestres, como ele ensinou seus seguidores e como dentre eles formou seus discípulos, né? Para que nós possamos estar aqui hoje, em nome de Jesus Cristo, né? Qual foi seu ensino? Jesus, o homem perfeito, filho de Deus, foi o mestre por excelência. A maior parte do seu ministério foi dedicada a ensinar e a preparar os seus discípulos, né? Como vamos estar lendo agora aqui Lucas capítulo 4, de verso 15. Lucas capítulo 4, verso 15, que nos diz assim, né? E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler, né? Ainda a palavra continua dizendo, né? E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vistas aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro e tomando a dá-lo ao ministro, assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje
se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos? E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? E eles lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo? Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum? E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sereptá de Sidom, uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no templo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos nas sinagogas, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram da cidade, o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o prepitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. E desceu a Cafarnaum, a cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados, né? E também, querido, ali no Lucas capítulo 5, de verso 3 ao 17, Lucas capítulo 6, do verso 6, e também do capítulo 6 ao verso 11 também, e Lucas capítulo 11, de verso 1 ao 2, né? Portanto, o ministério de Jesus, ele foi centralizado no ensino. As escrituras registram que as pessoas ficavam maravilhadas com o ensino do Senhor, né? Lá em Lucas capítulo 4, verso 22. Elas já estavam acostumadas a ouvir os mestres judeus ensinando nas sinagogas, né? Lucas capítulo 4, verso 20. Porém, quando ouviram Jesus ensinando, logo perceberam algo diferente. Mateus 7, 28 ao 29. O que era isto? Ele as ensinava com autoridade e não apenas reproduzindo o que os outros disseram. A natureza de seu ensino era diferente. Seu ensino era de origem divina. João capítulo 7, de verso 16, né? Esta afirmação desta palavra. João capítulo 7, de verso 16. Aqui antes de Atos, João capítulo 7, né? De verso 16. E você, querido, vamos estar marcando em nome de Jesus Cristo e depois você está dando mais uma reflexão na palavra do Senhor, né? João capítulo 7, de verso 16, que nos diz assim, desta tal forma. Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Em nome de Jesus Cristo. Queremos ter um bom estudo, um bom ensino? Primeiro, devemos ensinar praticando a cada dia mais. Porém, se palavras vãs forem recebidas, nada terás. Mas se tu, com entendimento, né, e obediência, praticar a verdade, o Espírito Santo do Senhor te dará bons frutos. Viva na paz do Senhor Jesus Cristo, em nome do nosso Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém.